Ei, aleluia. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluias. Vamos ler as escrituras. Você que achou, estou dando um tempinho para você ainda. Romanos capítulo 15, versos 4. Amém? Diz assim as escrituras: porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança. Vamos ler de novo. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança. Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluias. A Bíblia Sagrada, ela tem muitas riquezas para o nosso ensino. Tudo que foi escrito com um propósito de nos ensinar. Ouvimos um ditado: o Velho Testamento já era, hoje só vivemos o Novo. Negativo, amado, negativo. Foi através do velho que se fez o novo. Até hoje, aleluias, as escrituras, ela tem grande valia para nós, para que vivamos uma vida de sucesso com Deus. É preciso que nós vivamos a palavra de Deus em sua totalidade. Todas as escrituras, ela é para mim a boca de Deus, ela é para nós a boca de Deus falando com o homem. Quantas mensagens nós pregamos sobre o Velho Testamento e a graça de Deus pairou sobre nossa vida. Tantos milagres aconteceu sobre aleluias, a palavra de Deus, sobre o Velho Testamento que foi pregado, e tantas coisas Deus fez na nossa vida, sinal de que a palavra de Deus ainda ela mantém firme, e a sua autoridade é até hoje. Vamos lá, nós vamos falar sobre 3 coisas hoje: paciência, consolo que vem de Deus e a esperança. A Bíblia Sagrada, ela nos fala, aleluia, da paciência das escrituras. As escrituras, ela foi deixado como exemplo para que nós a seguíssemos. Eu tenho que seguir os exemplos escriturísticos para que eu possa ter sucesso. Eu não consigo adquirir sucesso ou alcançar algo da parte de Deus sem amparo, sem ter um amparo bíblico, sem ter uma palavra que vem ao nosso favor, ao meu favor. Nós não conseguimos. E uma das dificuldades que a igreja tem e que nós temos é de ter paciência. A paciência é algo, aleluia, fundamental para a vida do cristão, porque diante de Deus, na vida e nas promessas e nas vontades divinas, não funciona como o homem quer. O homem quer para hoje, o homem quer para agora, o homem quer que aconteça amanhã, o homem quer, mas divinamente, segundo as escrituras sagradas, há um tempo determinado para todas as coisas na terra, e eu preciso ter paciência para que eu possa ver o mover e o agir de Deus ao meu favor. É necessário que nós vamos entender esse princípio, que a paciência é a chave da vitória dos cristãos. Foi para os nossos irmãos do passado e será para nós hoje, no presente ainda. Aleluia, pois aquele que não tem paciência pode esperar uma coisa: muitas lágrimas vai ser derramada dos seus olhos, muita dor você vai enfrentar e vai passar, porque, aleluia, você não tem paciência, não sabe esperar no mover e no agir de Deus. Desde o passado isso tem acontecido. A Bíblia nos fala no livro de Êxodo, capítulo 14, que após o povo sair do Egito, quando eles estão indo para o deserto, eles se deparam com o Mar Vermelho, e atrás Faraó com toda a sua carruagem,
e com todo o seu exército. A Bíblia nos diz que o povo cai de joelho, e ao cair de joelho, eles clamam a Deus, mas o levantar, eles não tiveram paciência de ouvir, de esperar o mover de Deus. Eles se levantam contra Moisés, eles dizem para Moisés dessa forma: ei Moisés, nós não te disse, por que nos tiraste do Egito? Nos largaste lá, pois havia sepulcro o bastante lá no Egito para morrermos, para que nós não viéssemos morrer nesse deserto. Moisés olha para aqueles homens e fala: ficai quietos e esperai, porque ainda hoje vós vereis o livramento do Senhor. A Bíblia nos diz que ao se levantar, eles fazem aquilo que é certo. Eles oram perante a situação, mas quando levantam, eles querem pôr a culpa em alguém. Eles não conseguem esperar pacientemente o mover e o agir de Deus, simbolizando isso de alguém que não cria na sua própria oração, de alguém que não cria naquilo que falava com Deus. Aleluia. Quantos de nós somos assim, que após, aleluia, cair de joelho, falar com Deus, ao levantar, aleluia, culpa um, briga com o outro, discute com o outro, não acredita na oração que faz, não acredita, aleluia, na oração que fala com Deus. Aleluia, pois se nós não crermos no mover de Deus, como vamos crer, aleluia, como vamos receber a manifestação de Deus? Porque tudo é se crermos, tudo é pela fé, tudo é, aleluia, se crermos, tudo é pela fé. Então quando eu oro, eu tenho que ter a certeza de que o céu está se movendo ao meu favor. Aleluia. Porém, aleluia, não tem sido assim. Você não tem paciência. Olha para o seu irmão e fala: você não tem paciência. Aleluia. Por isso que você reclama demais, por isso que você murmura demais, por isso, aleluia, que está assim as coisas para você, porque você não tem paciência. E aleluia, é a paciência, aleluia, é a chave da vitória para o cristão. Nós temos que pegar a paciência das Escrituras Sagradas. Primeira paciência que todos nós temos que ter é na vontade divina. Quando Deus ele chama um homem, aleluia, ele chama e ele faz promessa. Há promessas que são destinadas para nós, porém eu tenho que ter paciência para esperar essa promessa se cumprir na minha vida. Não é no meu tempo, não é do meu jeito, não é da hora que eu quero e do jeito que eu quero. A paciência é que fará com que a glória de Deus ela se manifesta na minha vida. A paciência fará com que a promessa de Deus ela chega na minha vida. Não adianta aflição, não adianta nervosismo, não adianta querer correr contra o tempo, não adianta, porque Deus sabe o tempo e a hora certa de te abençoar. Deus sabe a hora certa de mudar todas as coisas da sua vida. Deus sabe a hora certa, aleluia, de mover, do céu se mover ao seu favor. Não adianta, aleluia, a aflição é uma das coisas que tem levado o povo de Deus a sofrer. A aflição é que fez com que o povo de Deus fosse levado ao cativeiro, porque na aflição tomaram decisões precipitadas e agiram erroneamente diante de Deus. É por isso que o crente, ele não age quando está aflito, ele espera pacientemente, aleluia, o mover de Deus. O crente ele precisa crer, o crente ele precisa ter fé, e uma das coisas que ele precisa entender, que aleluia, Deus não age da nossa forma, Deus não age do nosso jeito, Deus espera, aleluia, na hora certa e no momento certo. Ele não chega atrasado, Ele vai mover o céu ao seu favor, mas por isso é preciso que você tenha paciência. Olha para tantas decisões que tomamos sem ter paciência e quantas vezes nós já erramos. Olha para tantas coisas na nossa vida que deu errado por não ter paciência e não saber esperar em Deus. Olha para tantas coisas que nós fazemos, aleluia, na aflição, no desejo, na vontade própria, e não conseguimos ter êxito ou sucesso por causa da
aflição que temos, das posições e decisões que tomamos, sem esperar uma resposta de Deus, sem esperar algo de Deus para nós, porque, aleluia, isso é nosso. Essa ansiedade, esse desejo, essa aflição está dentro de cada um de nós. Porém, se queremos ver o céu aberto, a glória de Deus descer, olha para o seu irmão e fala assim: tenha paciência. Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu na tua vida. Aleluias, vai acontecer. E aleluias, e se nós soubermos esperar com paciência, não tem inferno, não tem, aleluias, demônio, não tem homem, não tem nada, não tem ninguém que trava o agir de Deus na tua vida, filho. A segunda paciência que a Bíblia nos revela, aleluias, é na perseguição humana e na oposição de Satanás. Nós sabemos que estamos em guerra, há uma batalha travada no céu, aleluias, nas regiões celestes, como diz as escrituras, há uma guerra travada. A Bíblia nos fala que Daniel, ele ora, ele começa a orar, no mesmo dia que ele caiu de joelho, buscando uma resposta de Deus, a resposta veio, o anjo vinha vindo trazer a resposta para Daniel. A Bíblia nos diz que o príncipe da Pérsia travou o anjo mensageiro, Gabriel, durante 21 dias, Deus envia Miguel. Miguel libera, aleluias, o mensageiro, e a resposta chega até Daniel. Daniel teve que esperar, teve que ter paciência, para que Deus pudesse responder. Aleluias, agora olhar para nós, para a igreja de hoje. Eu oro hoje, Deus não falou nada, amanhã eu já oro para outra coisa. Aleluia, Deus não quis falar. Se Deus não quis falar, porque Ele sabe. E aleluia, se vai para outro lado e busca outras coisas. Nunca é firme, nunca é determinado, nunca é perseverante naquilo que quer. Porque aleluia, tudo que começa não termina. Tudo que pede não insiste. Aleluia, não persevera. A igreja do Senhor tem errado grandemente diante do Senhor. Porque as escrituras nos revelam que a paciência, aleluia, é a chave que vai nos levar à vitória. Paciência sobre as cargas fraternais. Vou dar exemplos aqui, mas calma aí. Paciência para esperar que se cumpra as promessas divinas. Vamos para os exemplos. Nós olhamos a vida de Jó, que triunfamente ele luta por diversas aflições, com diversas aflições, e ainda, aleluias, ele espera pacientemente. Olhamos para Jó, ele é atacado, amado, por todas as fases de uma vida, de um ser humano. Aleluias, pessoalmente é difícil suportar a aflição que esse homem teve, a provação que veio sobre a vida dele. Mas nós olhamos para a Bíblia Sagrada, e que além dele lutar, além dele entender, no capítulo 19, versos 25, ele fala ainda que, aleluia, eu sei, quer dizer, que o meu Redentor ele vive, e que certamente ele se levantará ao meu favor. Ele não havia perdido a paciência, ele ainda esperava, ele ainda estava com paciência, ele ainda tinha dentro dele uma convicção de que, aleluia, que o Senhor havia de se levantar na vida dele. Aleluia, hoje nós olhamos para os cristãos de hoje em dia, perde a paciência muito cedo, muito cedo, muito cedo. Ele luta contra a oposição de Satanás, e ele luta também contra a oposição dos seus amigos que o acusavam de pecado. Mas aleluia, mas olhamos para Jó e ele mesmo diz assim: eu sei que eu verei o meu Senhor ainda em vida. Ele não perdia a paciência, a esperança. Depois eu vou falar sobre a esperança. Vamos lá, nós vemos José, que perdoando pacificamente, pacientemente os seus irmãos, e ainda sofrendo a injúria, aleluia, do seu Senhor. Olhamos para José, olha a paciência que ele teve, os irmãos se levantando contra ele, os irmãos se levantou contra ele, o vendeu para o Egito, ele passou uma luta danada com os irmãos, aleluia, depois ele sofre com o seu Senhor, ele é lançado no cárcere sem culpa alguma, mas
ele esperava pacientemente o mover do céu, Deus mudar a sua vida. Ele aguardava a promessa que Deus um dia deu para ele, aleluia, de que ele reinaria, de que ele seria, aleluia, maior, ou ele seria maior do que os seus irmãos. Ele esperava isso ainda, dentro dele ainda o sonho, a visão latejava dentro dele, e ele esperava pacientemente. Já viu? Hoje a igreja, nós vemos a igreja que não tem paciência. Se o irmão fala do outro irmão, misericórdia, ele quer atropelar tudo, não tem paciência de aguentar, aleluia, as afrontas, aleluia, das pessoas, do irmão que está ao lado. Quantas pessoas saem da igreja porque viu que o irmão lá parece que não foi com a minha cara, aleluia, sai da igreja porque passou perto do irmão, o fulano não me cumprimentou, aleluia, o fulano não me deu a paz do Senhor. Bom, olha para o seu irmão e falou assim: você está nisso ainda? Você está nisso ainda? Aleluia. Quantas nós vemos isso, que não consegue, aleluia, que não consegue suportar as cargas fraternais e ter paciência para que Deus, aleluia, mude o quadro, porque é Deus que muda o quadro, é Deus que muda a nossa história. Então tudo, aleluia, está escrito. As escrituras são exemplos, aleluia, para que nós vivamos e venhamos ter uma vida de sucesso hoje. Só por que pereçamos? Por que nós perecemos? Porque, aleluia, não vivemos o que está escrito, porque não guardamos aquilo que ouvimos, porque não fazemos o que a escritura nos revela. O sofrimento nosso está aí, porque quando alguém se levanta contra nós, aleluia, nós também já se levanta contra, nós também já quer vingar com a mesma moeda, aleluia. Você me paga com 10, eu te pago com 20, é assim, aleluia, é o dobro. Nós quer a vingança ainda, não entendendo ainda as escrituras, que pacientemente José esperou, aleluia, o mover, o agir do céu. Espera Deus mudar a situação para a tua vida, espera Deus agir, aleluia. Não seja aflito, tenha paciência, porque Deus vai mudar o quadro da tua vida, no nome de Jesus. Ele sofre as injúrias dos seus, aleluia, do seu senhor. A mulher maquina contra ele, mas ele sofre a injúria. Mas nós vemos José tendo paciência. Deus vai mudar isso, Deus vai mudar isso. A paciência de José fez com que Deus o levantasse ele. Agora, você já pensou se José começasse: Deus, o Senhor não me prometeu? Como muitos de nós fazemos. O Senhor prometeu, cadê as promessas aí que o Senhor falou? Cadê aquilo que o Senhor falou para mim? Eu já ouvi muito isso. Cadê aquilo que o Senhor falou para mim? Aleluia. Por que não chegou? Se não chegou ainda, é porque você não está preparado para receber, filho. Deus está preparando você para uma glória maior, para uma unção maior. Deus está preparando você para algo maior. Aleluia. Enquanto isso, espera pacientemente. Davi, em muitas as provações e sobre muita censura, esperava pacientemente pela coroa. Ele foi consagrado rei, mas ele não se levantou contra Saul de forma nenhuma. Ele esperou o momento e a hora certa para ele ser coroado. Aleluia. Tenha paciência, filho, porque o que Deus prometeu para você é Ele que vai cumprir na sua vida. Aleluia. Olha o exemplo de paciência do nosso Salvador, que ele foi provado por todas as formas de provação. Jesus, ele passou, e a paciência que ele teve, aleluia, para suportar, para passar por tudo aquilo, porque ele tinha uma visão, ele sabia, aleluia, de tudo, ele tinha uma visão. Você tem uma visão?
Aonde você quer chegar? Aonde você vai chegar? Aleluias, você tem que ter uma visão. É preciso ter uma visão. A visão de Jesus era a cruz, era o trono de glória. Ele sabia que para ele voltar a ter um nome sobre todos os nomes, aonde toda língua confessava e todo joelho se dobrasse, ele teria que enfrentar a cruz. Então ele tinha uma convicção de que toda a sua trajetória, tudo o que aconteceria na sua trajetória não era aquilo que Deus tinha reservado para ele, porque o que Deus tinha reservado para ele era um trono de glória. Querido, Deus ele te deu uma visão, Deus ele revelou muitas coisas ao nosso coração. Tudo que acontece nesse período, percurso de trajetória, porque Deus bem sabe, aleluias, e eu também tenho que saber. Por quê, amado? Para que eu possa esperar, para que eu possa ter paciência, porque aleluia, se eu não tiver paciência, no percurso de trajetória, vamos errar como os israelitas erraram, vamos murmurar como os israelitas murmuraram, vamos se levantar, aleluia, contra Deus e contra o servo do Senhor, como eles se levantaram. Então no percurso de trajetória, eu preciso entender que, aleluia, tudo que acontece não é aquilo que Deus tem preparado para mim. O que Deus tem preparado para mim é bem maior, é bem melhor, é coisa que não subiu ao nosso coração, que não passou ao nosso entendimento. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem grandes coisas preparado para você, filho. Tenha paciência. Você não tem paciência. As Escrituras nos revelam o consolo que vem de Deus. Olha, aleluia, o consolo. A Bíblia fala e pede para que vivamos acima do temor. Salmos 46, o versos 1, versos 2 e versos 3. Fala para que a gente viva acima do temor, que a nossa fé ela se eleva a um certo ponto, a esperar ansiosamente pelo consolo que vem do Senhor. Nós vemos também que a Bíblia ela insiste em conosco para que nós não pensamos naquilo que é trajetório, naquilo que é transitório, quer dizer, a nossa preocupação, a nossa ansiedade que temos, aleluias, sobre aquilo que é transitório. Tudo é transitório, tudo vai ficar. O carro é transitório, tudo é transitório, querido. Isso vai ficar, você não vai levar. O Senhor fala para nós não nos insistirmos, aleluia, em preocuparmos com essas coisas, porque o consolo que vem de Deus para a nossa vida suprirá todas as nossas necessidades, filho. Aleluia. O Senhor ele nos dá o exemplo no livro de Mateus, quando ele fala: não seis ansiosos pelo que haver de comer ou pelo que haver de vestir, pois o Senhor bem sabe de todas as coisas. Ele sabe do que vós necessitais. Aleluia. E Deus sabe do que você precisa, Deus sabe do que você necessita, e Ele insiste conosco para que a gente não venha, aleluias, a pensarmos demais, a se doarmos demais naquilo que é transitório. O consolo, ele vem do Senhor. Nas suas necessidades, quem te ajuda é Deus. É Ele que te consola, é Ele que te abençoa, é Ele que prosperará a sua vida. Aleluias. Ele também ordena a encontrar-se e viver com alegria. Vamos lá. Deus ele ordena que vivamos em alegria. A Bíblia até ela é explícita nessa parte. Ela diz assim: o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. A Bíblia nos fala: achegai-vos diante de Deus, aleluia, com um hino, com cânticos, com alegria. Quer dizer que Deus ele quer que toda a igreja encontre-se alegre no Senhor. Seja alegre, porque o consolo
vem da parte dele para a nossa vida. Exemplo, a Bíblia nos fala que Enoque andava com Deus. Quando a Bíblia nos expressa essa palavra, e andava Enoque com Deus, ele andava com Deus. Enoque tinha uma vida com Deus, ele andava, e ele confiava tanto que Deus o levou para si. A Bíblia também nos fala que Abraão encontrou em Deus e disse: tu és o meu escudo e o meu galardão, e o meu grandíssimo, e o seu grandíssimo galardão. Capítulo 17 de Gênesis, versos 1, a Bíblia nos diz, aleluias, Abraão, eu sou o seu escudo e o seu grandíssimo galardão. O consolo de Deus que veio para Abraão era para que Abraão confiasse somente em Deus e acreditasse num certo ponto que Deus era o que proveria, que Deus era o que guardaria, que Deus é o que faria o milagre, aleluias, e cumpriria a promessa dele na vida dele. É o que Deus pede para nós hoje. Aleluias, filho, acredita no Senhor, espera no consolo que vem da parte de Deus para a sua vida. Mas entenda uma coisa, filho, Deus, ele quer ser teu escudo, é ele o seu galardão. A Bíblia nos diz que o rei de Sodoma quis abençoar Abraão. Abraão falou assim: de forma nenhuma, aleluias, para que não diga que foi tu que me enriqueceste, porque quem que me enriquece é o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Aleluias, Abraão, ele tinha uma confiança, aleluia, tão grande em Deus, que a igreja precisa ter essa confiança, esperar o consolo que vem da parte de Deus para a nossa vida. A Bíblia nos diz que Davi se fortalece no Senhor. Após, aleluia, ele sofrer tantas injustiças e perseguições, Davi, ele se fortalecia no Senhor ainda, porque Davi, ele sabia que Deus era o que pelejava as suas pelejas, que lutava e guerreava as suas guerras. Por isso ele se fortalecia no Senhor, porque ele sabia que o consolo vinha de Deus para a vida dele. Nós vemos Ezequias capítulo 36 de Isaías. A Bíblia nos diz que Ezequias é confrontado por Senaqueribe, e Senaqueribe escreve uma carta e manda, aleluias, para Ezequias, confrontando Ezequias, amedrontando, lançando palavras e injúrias contra ele. A Bíblia nos diz que Ezequias pega a carta, vai até o templo e abre a carta perante Deus. Ezequias esperava no mover de Deus, no consolo que vinha da parte de Deus. Após Ezequias fazer isso, a Bíblia nos diz que Deus disse, aleluia, através do seu profeta a Ezequias, de que o Senhor estava vendo as injúrias que Senaqueribe havia feito contra ele. O Senhor estava vendo, aleluia, as palavras que ele tinha lançado contra ele. O Senhor fala assim: olha, a filha de Sião meneia a cabeça, aleluia, por trás de ti. Tudo que ele disse de forma nenhuma acontecerá. Naquela mesma noite, o consolo de Deus veio sobre a vida de Ezequias. 185 mil soldados foram mortos naquela mesma noite, porque Ezequias confiou, esperou, teve paciência, aleluia, no Senhor. Quem agiu, quem consolou ele foi o Senhor. Quando nós temos, aleluia, paciência em esperar no Senhor, quem vai lutar suas pelejas, quem vai guerrear suas batalhas, quem vai te dar a vitória é o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. É Ele que peleja por você, aleluia. Espera, tenha paciência, aleluia, espera os consolos que vem da parte de Deus. A Bíblia nos fala, querido, também, aleluia, sobre a esperança nas Escrituras Sagradas. Paulo, ele fala no livro de Coríntios, capítulo 13, versículo 13, uma das coisas que não pode se perder na nossa caminhada é a fé, é a esperança, é o amor.
A esperança, ela está no meio das três, que é algo, aleluia, que tem sido atacado constantemente. Nós temos sido bombardeados constantemente. A nossa esperança, ela tem sido algo bombardeado. Segundo o curso da nossa vida, as dificuldades da vida, os momentos difíceis que temos enfrentado, passado, as guerras, as pelejas, aleluias, que tem acontecido, às vezes a esperança nossa, ela tem, aleluia, se esvaziado, ela tem se passado, e vivemos sim, mas sem esperança. Vamos lá para a esperança nas Escrituras Sagradas. A Bíblia fala para nós termos esperança na salvação. E ter esperança na salvação, sabemos que a maior promessa das Escrituras Sagradas é a salvação das nossas almas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, aleluia, a Bíblia nos fala, versos 8, fala da salvação, da esperança da nossa salvação. É algo que nós nunca podemos esquecer, ou nunca podemos deixar de lado, a esperança de que vamos ser salvos, de que um dia o nosso Senhor Jesus, Ele virá e levará a sua igreja, a esperança, aleluia, de que vamos sair deste lugar, e vamos para um lugar bem melhor do que esse, a esperança de que aonde nós vamos morar, o próprio Jesus tem preparado a morada, a esperança é algo que jamais pode fugir do nosso coração. O que nós vemos hoje em dia, é que muitos têm se perdido a esperança de uma vida melhor, a esperança de um futuro melhor, a esperança de viver melhor, aleluia. Isso tem se passado, devido às lutas, devido ao sofrimento, devido ao que nós temos vivido no nosso dia a dia. Porém o Senhor disse para nós, que três coisas vão permanecer, e tem que permanecer dentro de nós: a fé, a esperança e o amor. Eu não posso perder a esperança de um dia melhor, eu não posso perder a esperança de uma vida melhor, eu não posso perder a esperança de que o meu Jesus, Ele vai voltar e vai levar a sua igreja para morar no céu, aleluia. A segunda parte das Escrituras que fala sobre a esperança da glória, aleluia. Há uma coroa preparada para cada um de nós, a galardão, aleluia, que será entregue para os crentes que, aleluia, que guardaram a sua vida, que branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Há uma coroa preparada para nós, a esperança da sua glória, de que a glória do Senhor vai se manifestar, são algo, aleluia, que nós não podemos perder. Essa esperança, as Escrituras, ela vem falando conosco no Velho, no Novo Testamento, para que a gente se apoia e vemos ter esperança de que, aleluia, de que tudo novo, de que algo novo, de que uma vida nova vai acontecer na vida nossa, aleluia. Eu não posso perder a esperança. Olha para o seu irmão e fala assim: como está a sua esperança? Vamos lá, aleluia. Visto que a Bíblia, ela foi escrita para o nosso aprendizado, são algo que, aleluia, que nos ensinou, algo que nos ensina. A Bíblia foi escrita para o nosso aprendizado, e aleluia, eu tenho que não somente falar, eu tenho que viver, eu tenho que fazer ela valer, eu tenho que fazer ela estar viva dentro de mim, para que possa dar certo, aleluia. O insucesso e o sucesso depende, aleluia, das Escrituras Sagradas. O meu sucesso, se eu guardar e praticar o que eu ouço, a Bíblia nos diz isso. Jesus, ele fala sobre isso, sobre aquele que pratica a palavra de Deus, e sobre aquele que não pratica, que vive, mas não pratica nada do que vive. E aquele que vive, aleluia, o que ouve, que coloca em prática aquilo que ouve. Nós não somos somente ouvintes, amado, somos praticantes da palavra de Deus. Por isso, aleluia, a Bíblia, as Escrituras, elas nos revelam, aleluia, para que toda a igreja vivam em esperança. A esperança é uma das coisas que não pode morrer no nosso meio. Nós vemos alguns exemplos pessoais aqui. Um certo dia, quando
Um homem havia perdido seu filho. De repente, um pregador abriu a palavra e leu sobre Filipenses capítulo 4, versículo 11 e 13. Aquela palavra salvou a vida daquele homem. Mas porque ele ouviu as Escrituras. E a palavra que veio de encontro com a situação dele. E mudou o pensamento dele. Aleluias, porque ele estava pensando muito mal de si mesmo. A palavra de Deus, ela é a chave da vitória nossa. Aleluias, um certo pregador foi à casa de João. É um nome que eu coloquei para não falar o nome da pessoa. Chegou lá, o filho dele pegou uma Bíblia grandona e levou em direção ao seu pai e ao pregador. O pregador disse para ele: João, hoje você carrega as Escrituras, mas um dia é as Escrituras que vai te carregar. Aleluias, como isso? É as Escrituras que vai direcionar a sua vida. É as Escrituras, aleluia, que vai te dar direção. É as Escrituras que vai te colocar de pé. É as Escrituras, aleluia, será a chave da vitória para a sua vida, João. Aleluia, olhamos a Bíblia, exemplos pessoais, isso, de um pregador falando para o filho, aleluia, de um irmão. É algo que eu e você precisamos entender uma coisa: é as Escrituras que vai fazer a diferença na sua vida. É as Escrituras que fará você, aleluia, ter sucesso nessa terra. Agora a luta do diabo contra a igreja é para que, aleluia, você não leia, é para que você não tenha conhecimento, é para que você não adquire sabedoria nas Escrituras, que você viva, mas viva sem conhecimento bíblico. A Bíblia nos diz em Oséias capítulo 4 que o meu povo pereceu por falta de conhecimento, por não, aleluia, buscar conhecimento, por não ter conhecimento das Escrituras. Filho, Jesus, ele nos revelou hoje uma palavra abençoada, de que, aleluia, nós vamos sofrer provações, vamos passar por lutas pessoais, vamos sofrer, aleluia, a opressão do diabo, mas ele continua dizendo que todas essas coisas foram escritas para o nosso ensinamento, de que nós passaríamos por isso, mas, aleluia, a nossa fidelidade, a nossa lealdade a Deus fará que a glória dele se manifeste em nossa vida. Você pode estar passando por um tempo de provação, a luta pode estar sendo grande para você, mas o que Deus tem preparado para você não é isso. Aleluia, começa a ver depois da provação, porque é algo bem maior Deus tem preparado para você. Aleluia, aleluia, algo bem maior Deus tem preparado para você. Quando nós entramos em provações, em situações embaraçosas, às vezes nós nos prendemos nela e não conseguimos ver o além. Ver o além, ver o depois. E muitas vezes a esperança, ela acaba se perdendo. E muitas vezes, aleluia, nós começamos a viver desacreditado de um dia melhor, de uma vida melhor. Muitas vezes isso acontece, e a igreja às vezes perece por causa disso. 3 coisas Deus pede para a sua igreja, 3 coisas Deus nos ensina nas Escrituras. Paciência. Pastor, eu sou terrível, eu não tenho paciência, eu quero e quero para agora, para mim tem que ser assim. Vou te dar um conselho: compra bastante lencinho para você enxugar suas lágrimas. Aleluia. Porque diante de Deus não é assim que funciona. Vai ter que ter paciência, vai ter que saber esperar. Aleluia. Segundo, consolo. Olhamos para Davi. Davi falava: o Senhor é o meu escudo, é a minha fortaleza, é o meu socorro bem presente na hora da angústia.
ele esperava no consolo que vinha de Deus. Terceiro, não perca a esperança. Não perca. Agora vamos olhar para a nossa vida e algumas coisas que aconteceu no decorrer dela. Quantas atitudes erradas, decisões erradas tomamos por falta de paciência? Quantas coisas nós fazemos e não esperamos, aleluia, Deus responder e agimos do nosso jeito, aleluia, e não temos a paciência de esperar a resposta de Deus. Sabe o que nós fazemos depois? Deus, por quê? Porque foi você que fez, foi você que quis, foi você que agiu, não esperou a resposta de Deus, não teve paciência. Eu só posso levar até Deus quando eu oro e Deus me dá uma palavra. Eu posso questionar, mas qualquer coisa eu não posso fazer isso, porque foi a minha vontade, foi o meu desejo, aleluias, foi eu que quis, aleluias. Então não posso agir assim, porque a igreja perde muito quando agimos dessa forma. Você vai ter que aprender a ter paciência no Senhor, saber esperar. Davi, ele dizia: esperei com paciência do Senhor e Ele ouviu a minha oração. Há um tempo determinado para a glória de Deus se manifestar na sua vida. Há um tempo determinado para que as coisas venham acontecer na vida de cada um de nós. O que eu e você temos que entender é que Deus não chega atrasado. Na hora certa Ele manifestará a sua glória. Aleluia. Quem pode entender isso? Dá um glória a Deus aí, filho. Aleluia. Aleluia. Uma das outras coisas que nós temos que entender é que a esperança, ela não pode se escapar, ela não pode deixar de existir dentro de nós. Eu não sei como está a sua vida hoje, mas você tem esperança que amanhã será um dia melhor para você? Você tem esperança, aleluia, de que Deus está preparando a sua vitória, as suas bênçãos? Aleluia, você tem a esperança de que a promessa que Ele te fez ainda está de pé e que ela vai se cumprir na sua vida? Você tem essa esperança? É algo que Deus, Ele fala: não perca a esperança. Não podemos perder a esperança. Eu quero que você se incline a sua cabeça. Eu não sei, aleluias, às vezes as lutas que você tem enfrentado, as provações, a vida dura, as injúrias, as injustiças, tem feito você sofrer bastante. Que aleluia, que você perdeu a esperança de um dia melhor, de uma vida melhor, de um casamento abençoado. Deus, aleluia, Ele espera. Ele olha para dentro de nós e Ele fala que Ele quer ver fé no homem. Alguém que acredita profundamente num dia melhor, numa vida melhor, na glória dEle. Deus, Ele espera isso de cada um de nós. Se Deus olhar para dentro do seu coração hoje, agora que Ele está fazendo isso, Ele ainda está encontrando fé, esperança, de que as coisas vão mudar, de que as coisas vão melhorar, de que o momento que você está vivendo é uma fase, está dentro de você isso, vai passar, Deus vai revelar sua glória, aleluia, você vai viver algo maior e melhor da parte de Deus, aleluia, está dentro de você isso, filho? Ou as esperanças se perdeu, você já não sonha mais com um casamento abençoado, com um homem de Deus, você já não sonha mais com uma mulher de Deus, você já não sonha mais, aleluias, você já não sonha mais aleluias, com a glória, não sonha mais com uma vida melhor, com a presença de Cristo, com a presença de Deus, você já não sonha mais,
aleluia, que algo novo está para acontecer na sua vida. Já não sonha mais, aleluia. O Espírito Santo de Deus, Ele está tocando no teu coração agora, porque Ele quer que você sonha, Ele quer que você sonha, Ele quer que você tenha esperança, aleluia, porque é em cima dos seus sonhos, é em cima das suas esperanças, que Ele vai manifestar a sua glória, aleluia. Se coloca de pé, igreja, eu quero orar pela sua vida.